Graças a Deus, a nossa matéria agora é sobre os evangelhos. Nós já estudamos Marcos, Mateus, Lucas, estamos estudando o evangelho de João. Vamos terminar a matéria hoje. Existe um considerável aumento da revelação bíblica só em ler o evangelho de João. Por quê? Porque a metodologia de João é diferente de Mateus, Marcos e Lucas. O retrato que ele traz para nós de Cristo é um retrato teológico. Ele interpreta o que aconteceu com Jesus de maneira teológica, não é só histórica. Não é só ir no casamento em Caná da Galileia e transformar a água em vinho. Não é só o fenômeno, é o que significa, o que ele quer ensinar com isso, tá bem? Ali está representado o próprio Novo Testamento, a água transformada em vinho. O que significa? O verbo se fez carne. A água é o verbo, o vinho é a carne. Então ele escreveu no prólogo: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. A água virou vinho. O invisível, que era a água, se tornou visível, que é o vinho. Invisível antes da encarnação nos céus. Depois da encarnação, vimos a sua glória, como a glória do unigênito de Deus. Por isso, ao ler o evangelho de João, você precisa reaprender o evangelho. Precisa reaprender ele todinho. Tanto é que existe cursos de especialização teológica só para o quarto evangelho. Você quer fazer um curso de especialização? Quero. Especialize-se em quarto evangelho. No quarto evangelho você vai ter que aprender a ler o grego do quarto evangelho, para aprender as divisões que existem no texto grego e o que o apóstolo João explica. Pode colocar 2 anos de estudo aí, bem? Só para o quarto evangelho. Aí no final você escreve o que você aprendeu e você vai juntar com outros eruditos também que estão estudando só o quarto evangelho, porque ele é uma teologia muito transformadora. Porque no evangelho de João não vai acontecer como que eu vou falar isso para não... No evangelho de João é o seguinte: a primeira ressurreição já aconteceu, tá bem? A ressurreição dos mortos não é algo para o futuro. No evangelho de João, a ressurreição dos mortos é agora. Jesus disse: eu sou a ressurreição, não é eu serei a ressurreição, eu sou a ressurreição e a vida. Ninguém vem, não é que ninguém vai no futuro, ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu e o Pai somos um. Isso aqui é totalmente transformador. É aquela situação assim, de você ler o evangelho de João e se tornar um cristão joanino. E um cristão joanino, você vai começar a ser um cristão do tipo peixe fora d'água. Porque a maioria de nós somos paulinos. O nosso evangelho, que a gente pratica nas nossas igrejas, na grande maioria é paulino. Nós lemos muitas cartas do apóstolo Paulo e aprendemos mais sobre o apóstolo Paulo. O evangelho apresentado pelo apóstolo Paulo, quem foi na palestra ontem viu. Os críticos textuais fazem a teologia petrina, teologia paulina, teologia joanina, teologia tiagina. São teologias dentro do Novo Testamento, diferentes. Aí o palestrante ontem lá sempre falava, né? Os eruditos, tá, né? Mas porque ele estava falando ali no público do curso básico médio de teologia. Aquele mesmo palestrante falando entre os doutores, ele não falaria naquela linguagem, tá bem? Até comentei com nossos irmãos que ele estava num apuro, que de vez em quando ele tinha que se corrigir. Não é se corrigir que ele estava errado. Ele tinha que se corrigir para alcançar o nível de todas as pessoas, e ele tinha que se justificar para aqueles irmãos que já estudaram demais. Estudaram demais e o que estuda demais fica meio crítico, né? Aí ele está indo por outro lado aqui. Quando ele entrou lá no lado do Armínio, do Pelágio, com Agostinho, você viu que ele brecou na hora. Ele foi, falou de Pelágio, falou de Agostinho, brecou, já voltou e falou: deixa eu voltar para cá. E isso acontece muito. Você está lendo o evangelho, você está evoluindo na sua teologia. Evoluindo na teologia, você vai descobrir algumas coisas que quem não estuda não descobre. E isso não é para nos ufanar, tá? Não é para nos envaidecer. É muito pelo contrário. Que nem eu disse para os irmãos agora. Você estuda 2 anos o evangelho de João para escrever um livrinho.
e só para poder fazer parte da bibliografia de quem estuda o quarto evangelho. Bom, os discursos no evangelho de João são extensos, como nós vimos aqui na semana passada, são muito longos, tá bem? Não tem parábolas no evangelho de João, mas tem metáforas. Diferença entre parábola e metáfora: a metáfora é uma comparação direta e a parábola é uma comparação indireta, tá? Na parábola é como é, isso é uma parábola. O reino dos céus é semelhante a. Na metáfora, eu sou a porta. Bom, eu sou a ressurreição. Metáfora é direta. E parábola é uma parábola, ó, dá uma volta, tá vendo? Parabólica. Bom, parábola dá uma volta no assunto. Metáfora já vai direto. Tá bom? Quem crer em mim, como dizem as escrituras, rios de água viva fluirão no seu ventre. É uma metáfora. 7 milagres selecionados. Jesus operou só 7? Foram centenas e centenas de sinais, não foram? Mas João escolheu 7 para dizer o seguinte: o 7 é a totalidade, é divino. Cristo é divino. Ministério acomodado em 3 festas da Páscoa. A primeira festa da Páscoa, quando o Senhor Jesus vai lá e chuta a mesa dos cambiadores. Segunda festa da Páscoa, quando os irmãos de Jesus não acreditavam nele e disseram para ele: Senhor, Senhor não, né? Que nem tratava Jesus de Senhor. Ninguém há que queira ser conhecido que se esconda, vai para a festa. Aí o Cristo diz: não, vocês podem ir, por causa que o tempo de vocês está sempre pronto, o meu não chegou ainda. Aí depois que os irmãos dele, que não acreditavam nele, foram, aí o Cristo foi. E todos procuravam ele na festa e não o encontravam. No último dia da festa, se colocou em pé e disse: quem tem sede, vem a mim e beba. Segunda festa da Páscoa. Terceira festa da Páscoa é quando ele foi crucificado. Esse é o período. Por isso que a gente conta primeiro, segundo e terceiro ano. 3 anos de ministério do Senhor Jesus. Tá bom? E as 7 reivindicações. É o único evangelho, o único que faz uma exposição da doutrina do Espírito Santo. É o único, exposição. Nos outros você tem citação. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. No evangelho de João não, ele começa no capítulo 14. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e não o conhece. Mas vós o recebeis, porque habita convosco e estará em vós. Por que habita convosco? Porque o Espírito Santo já estava com um colégio apostólico. A palavra que a gente usa em teologia é colégio apostólico, tá bem? Comunidade de colegas que são apóstolos, colégio apostólico. O Espírito Santo já estava com eles, mas não estava neles. Enquanto Cristo estava, o Espírito Santo estava em Cristo. Até Cristo, o Espírito Santo ele é seletivo. Até Cristo ele é dosado. O Espírito Santo é dado para algumas pessoas, até Cristo, com finalidades específicas. Nós vamos estudar pneumatologia, ainda não é neste, mas é no outro. Pneumatologia, doutrina do Espírito Santo. Até Cristo, o Espírito Santo era dosado, especificamente para algumas pessoas. Em Cristo, o Espírito é dado sem medida. Sem medida, mas até o Cristo teve que esperar o Espírito Santo descer. Não é interessante isso? Só que você lê o Evangelho de João e você não vê o Espírito Santo descendo sobre Cristo. Você vê em Mateus, Marcos e Lucas, descendo em forma corpórea. No Evangelho de João, não. O João Batista só fala o seguinte: olha, eu vi, mas você não vê a cena acontecendo. O Espírito Santo descendo sobre Jesus. Nos Evangelhos sinóticos, o Espírito Santo desce. Até o Cristo tem que esperar o Espírito Santo descer para ele começar o ministério dele. Aí quando o Espírito Santo desce sobre Jesus, é sem medida. Jesus e o Espírito Santo, ele fala: habita convosco e estará em vós. Vai descer. Aquele que guardar a minha palavra, meu Pai o amará, viremos eu e meu Pai e faremos nele morada. O Espírito Santo já não é mais um hóspede. Ele é alguém que mora. Hóspede vem, passa a temporada aí, volta. No Novo Testamento não é assim não. Se o Espírito Santo resolveu entrar na irmã, ele vai ficar na irmã. Demora um tempo, mas quando entra não sai mais, não se perde o Espírito Santo.
bem? Ele não pode ir embora, porque o Espírito Santo também não pode entrar por livre e espontânea vontade. O Espírito Santo tem que ser dado para nós. E quem dá o Espírito Santo é o Filho. Eu rogarei ao Pai. Veja só a preciosidade do Espírito Santo no Evangelho de João. Eu rogarei ao Pai. Sabe o que é rogar? Jesus vai ter que se colocar de joelhos diante de Deus, implorando para que o Pai dê o Espírito Santo para nós. Quer dizer que o Espírito Santo é precioso. Por isso que Cristo chama ele de o Consolador, Paráclito. Palavra grega, Paráclito. Paráclito é aquele tipo de advogado que ele vem junto com alguém para encorajar a pessoa diante do juiz. Ele é o encorajador, Paráclito. Ele, que a nossa Bíblia traduz por Consolador, né? É uma tradução boa. Traduzir Espírito Santo por Consolador é uma tradução boa, mas se tivessem colocado o encorajador, ficava melhor ainda. E pode, tá? O encorajador que o Pai dará a vocês, estará com vocês. Por que encorajador? Porque eu estou indo para o Pai. E vocês vão ficar por aqui. Vão enfrentar a besta de Roma. No mundo vocês vão ter aí aflições. O mundo vai odiar vocês. E é bom que o mundo odeie vocês. Sinal de que vocês estão fora. Se estiverem dentro, aí o mundo amaria o que era seu. Mas como eu vos escolhi do mundo, aí o mundo vos odeia. Mas tenha bom ânimo. O Paráclito vai ficar com vocês. O encorajador. E como encorajador, ele vai ficar convosco para sempre, tá? É o para sempre. Evangelho de João não tem fim. Pode ler o Evangelho de João. Não tem amém. Não tem fim. É um evangelho que o Cristo, ele diz assim, ó, recebei o Espírito Santo. E ele assopra. Quando ele assopra, você fala, mas ele não vai vir só no Pentecoste? No capítulo 2 de Atos? É porque o Evangelho de João é uma releitura de Atos. É uma releitura. Lá no Atos 2, ele vem como um vento veemente e impetuoso. No Evangelho de João, ele vem sendo soprado pelo Cristo glorificado. O Cristo que aparece de 7 em 7 dias para eles, com as portas fechadas. Tocai e vede, não sou aqui um fantasma. Estou vivo entre vocês, mas estou glorificado. Estou glorificado. Evangelho de João. Tá? Então, ele fala muito sobre o Espírito Santo. Capítulo 14 fala do Espírito Santo e capítulo 16 fala do Espírito Santo. Capítulo 15 fala da videira verdadeira. O Pai é o lavrador, nós somos as varas e o Cristo é a videira. Não confundir videira com oliveira. E por quê? Porque para o apóstolo Paulo, nós somos enxertados da oliveira verdadeira. Para o apóstolo Paulo. Para João não. Para João, eu falei para os irmãos, o Evangelho de João tem uma teologia que ele é outra. Ele dá uma mudança na nossa mente, no nosso coração e em nossa teologia que é rara. No Evangelho de João é o seguinte: não tem judeu. Não tem. Pelo contrário, os judeus são inimigos e não tem samaritano. Não tem samaritano, tem filhos de Deus. Veio para o que era seu. Os seus não receberam, mas a todos quanto receberam. Não importa se é judeu, não importa se é samaritana, até os gregos vêm procurar o Senhor Jesus no Evangelho de João. Os outros evangelhos não falam que os gregos vêm. No Evangelho de João, os gregos vêm. Todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Não nascidos judeu, grego, samaritano, mas nascidos de Deus. É outra teologia. É um aprofundamento na teologia. Aí você vai para o apóstolo Paulo e ele fala: em Cristo não tem nem bárbaro, nem cita, nem macho, nem fêmea, nem judeu, nem grego, nem sábio, nem ignorante. Em Cristo nós somos nova criação. As coisas velhas passaram. Aí Paulo e João falam a mesma linguagem. Vocês começam a perceber um refinamento teológico. Aí você fala, mas em que isso me ajuda? Muito. Quanto mais você conhece o seu Cristo, mais confiante você fica na cruz. Não tem medo. A gente não serve a Deus com medo. O crente não tem medo de Jesus. Tem ousadia, tem coragem, tem encorajamento. O Espírito Santo está morando aqui e não sai mais. E quem arrebatará minhas ovelhas da minha mão? Só no Evangelho de João você vê isso. Ninguém, porque o Pai que me enviou é maior do que eu. Palavra do Cristo no Evangelho de João.
Ninguém. Dá uma confiança muito grande você ler o Evangelho. Por isso ele é chamado de Evangelho teológico, familiarizado com os costumes judaicos. Ele alega ser testemunha ocular, João viu, porque ele é aquele discípulo que abandonou, que deixou João Batista e seguiu Cristo. Então, ele é o discípulo amado. Tem uma grande capacidade de observação, milimetricamente, bom? E deixou para a gente aqui os 7 sinais. Pode ler aqui, ó. Nós vamos falar agora na segunda parte da aula, ó. A mudança da água em vinho, vou falar com os irmãos, o milagre e o significado. A cura que ele escolheu lá, do filho de um nobre, tá bem? A cura de um homem paralítico, o alimento de 5.000 pessoas, caminha sobre as águas, a cura de um cego e a ressurreição de Lázaro. O último milagre de Jesus, ressurreição de Lázaro. Começa o milagre dele no capítulo 2, termina no capítulo 11. Só que o livro, ele não tem só 11 capítulos, 21. Ele dedica pequena parte para os milagres, 7 selecionados, e o restante para os discursos. Aí nós vamos falar um pouquinho sobre esses sinais agora.